Bom, nessa aula a gente vai corrigir mais alguns exercícios. Essa leva agora dos 3 próximos vídeos, a parte 20, 21 e 22, vai ser exercícios a respeito de função inversa. Então, determine a inversa de cada função objetiva. A primeira função que a gente tem é esta função aqui, f de x igual a menos 4x mais 1. Bom, eu escrever f de x igual a menos 4x mais 1 ou escrever y igual a menos 4x mais 1 dá no mesmo, certo? Aí, lá do vídeo de definição de função inversa, a gente viu que a gente podia permutar as variáveis, né, dentro da função. Então aqui, eu troco, em vez de eu colocar y igual a menos 4x aqui, eu troco, eu coloco x igual a menos 4y, certo? Daqui para cá eu só troquei as variáveis de lugar, né? Eu permutei elas. Agora eu passo esse 1 aqui, pro lado de lá, negativo, né? Ele tá positivo, eu passo negativo, ok? E aí fica x menos 1 igual a menos 4y. E aí, esse y menos 4y tá negativo. Não é interessante que a gente deixe ele negativo. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico uma equação por menos 1, eu tenho que multiplicar os dois lados, né? Então, tá aqui, menos 1 vezes x dá menos x, menos 1 vezes menos 1 dá 1, e menos 1 vezes menos 4y dá 4y positivo, certo? Aí agora eu passo esse 4 aqui, que está multiplicando o y, dividindo. Então vai ficar 1 menos x, né? Eu só inverti aqui também, né? Para a letra não ficar negativa na frente, eu coloquei na frente o 1 e depois o menos x. 1 menos x dividido pelo 4, que saiu daqui multiplicando, e sobrou desse lado aqui o y. Aqui não tem mais nada para a gente fazer, o y já está isolado, então a inversa é isso aí mesmo, menos 1 menos x dividido por 4. A inversa desta função. A próxima função é f de x igual a raiz quinta de x mais 3. Bom, f de x é a mesma coisa que y, né? Então, y igual a raiz quinta de x mais 3. Aí eu permuto as variáveis, né? Eu troco de novo, troco de lugar o x com y e beleza. Aí você lembra que aqui a gente tem raiz quinta, né? E eu faço a operação inversa, eu jogo essa raiz quinta para o lado de cá. Na hora que eu faço isso, a raiz volta a ser expoente, né? Então fica x à quinta igual a y mais 3, o valor que está aqui dentro da raiz, ok? Olha bem a passada aqui. Eu passei esta raiz quinta, né, que está aqui do lado direito, eu passei ela para o lado esquerdo. E aí a raiz vira expoente do número, né? O índice da minha raiz aqui vira expoente do número. Aí agora eu passo esse 3 para o lado de cá negativo, fica x elevado a 5 menos 3 igual a y, né? Então, nosso y aqui já está isolado, então a função inversa é x elevado a 5 menos 3. Bom, a próxima aqui, a letra C, ela fala assim: f de x igual a x sobre 2 menos 5. De novo, f de x ou y é a mesma coisa, né? A função aqui eu copiei. Aí, de novo, eu permutei aqui, as minhas variáveis, né? Eu troquei o x com o y. E aí eu passei esse menos 5 que está aqui no lado direito, da minha igualdade. Eu passei ele positivo para o lado esquerdo. Aí ficou x mais 5 igual a y sobre 2. Aí, esse 2 que está multiplicando, que está dividindo aqui, 2 que está dividindo meu y, eu passo ele para o lado esquerdo aqui, do x mais 5 multiplicando. Então vai ficar x mais 5 vezes 2 igual a y, né? E o y ficou ali isolado. Aí aqui eu não posso esquecer da distributiva, né? 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 5 dá 10, copio o y. Então, a minha função inversa é f de menos 1 igual a 2x mais 10, tá? Lembrando que se você não quisesse, né, colocar escrever f de menos 1, você poderia colocar um menos 1 aqui no lugar do y também, que estaria certo. A gente escrever f ou y dá no mesmo. Por isso que a gente faz essa permutação aqui, né,
para sempre, ó, isolar o y, né, ó. Sempre isolar o y. Depois, a nossa próxima aqui, ó, f de x igual a 2 sobre x menos 1, com o x diferente de 1, né? Porque se o x for 1, dá 0 aqui no denominador. E não pode ter fração com 0 no denominador, né? Então, escrever f de x igual a 2 sobre x menos 1 é a mesma coisa que y igual a 2 sobre x menos 1, né? Aqui, o que a gente vai fazer? Olha bem, eu vou passar, né, ó, eu vou passar esse x menos 1 para cá e vou passar o y aqui para baixo, tá? Eu vou trocar, inverter, vou permutar as variáveis desse jeito. Passo o x menos 1 para o lado do y e o y vem aqui para baixo do 2. Ó, foi o que eu fiz. X menos 1 ficou no lugar do y, né? E o y aqui ficou no lugar do x menos 1. E o 2 eu copiei. Aí agora eu passo esse menos 1 para o lado de cá, para o lado direito, positivo. Fica 2 sobre y mais 1. Ok? Então, ó, como a nossa variável aqui ficou o x desse lado, tá vendo? Ó, tá x igual a 2 sobre y mais 1. Então, a gente permuta a variável, ó. Aí a gente troca, né? Tem que sempre deixar isolado o y, então fica y igual a 2 sobre x mais 1. Por que a gente faz isso, né? Porque eu tenho certeza que vão me perguntar, mas por quê? Porque a função, né? A gente escreve uma função como sendo f de x ou como sendo y. A gente não escreve a função assim com o x, porque o x é os valores que a gente escolhe para poder achar o y, não é? A gente desenha, a gente fosse desenhar o gráfico dessa função, como que a gente ia desenhar? A gente ia escolher valores aqui para x para me dar o f de x ou o y, né? Então a gente tem que deixar sempre o y isolado. Para fazer isso, a gente permuta as variáveis. Então fica y igual a 2 sobre x mais 1. Ou f de menos 1 igual a 2 sobre x mais 1. E não pode esquecer que o x não pode ser 0, né? Então x diferente de 0, porque o x aqui no denominador for 0, não existe. Próximo aqui, ó. F de x igual a 3x ao quadrado mais 4 com x maior que 0. X tem que ser maior que 0, né? Porque se o x for menor que 0, maior ou igual, né? Porque se o x for menor que 0, isso aqui vai ser uma... vai tornar aqui o valor negativo e vira uma equação do primeiro grau, né? Então isso aí não... Então para manter assim tem que o x ser maior ou igual a 0, ok? Então a gente tem aqui, ó, f de x igual a 3x ao quadrado mais 4 é a mesma coisa que y igual a 3x ao quadrado mais 4, né? Aí eu permuto as variáveis, né? Eu troco de lugar o x com y, então vai ficar x igual a 3y ao quadrado. Aí eu passo esse 4 para o lado esquerdo aqui, ó, né? Negativo. Vai ficar x menos 4 igual a 3y ao quadrado, ok? Depois disso, esse 3, ó, esse valor 3 aqui que está multiplicando esse y ao quadrado, ele passa dividindo. Vai ficar x menos 4 dividido por 3 igual a y ao quadrado. E aí eu passo, né, ó, de novo esse quadrado aqui do y para o lado de lá como sendo raiz quadrada. Então, raiz quadrada de x menos 4 sobre 3 igual a y. Ou f de menos 1, né, ó, que é simbolizando a inversa da raiz quadrada de x menos 4 sobre 3, né, com o x maior ou igual que 4, ok? X maior ou igual que 4 também, né, porque se o x for, por exemplo, 3, vai ficar 3 menos 4... vai dar menos 1, vai dar menos 1/3, né? Aí a raiz quadrada vai ficar negativa. E dentro do conjunto dos reais, não existe raiz quadrada negativa. F de x igual a 6x menos 1 dividido por 3x mais 2. Escrever f de x ou y dá no mesmo, né? Então eu troco f de x por y.
Aí eu permuto as minhas variáveis, né? Ó, onde tem x eu coloco y e onde tinha y eu coloco x. Aí o que a gente faz? Eu passo esse 3y mais 2 para o lado esquerdo aqui, ó, multiplicando x. Então vai ficar x que multiplica 3y mais 2 igual a 6y menos 1. Aí eu faço a distributiva aqui, ó. X vezes 3y vai dar 3xy. X vezes 2 vai dar 2x. E o 6y menos 1 eu só copiei. Aí agora, né, eu tento agrupar os termos que tem y de um lado, os termos que tem x de outro. Então eu passo esse 6y para o lado de lá negativo e passo esse 2x para o lado de cá também negativo, né? Porque ambos estão positivos. E aí fica 3xy aqui, o 6y que passou para lá negativo, né? Então fica menos 6y igual a menos 2x, né? Ó, que esse 2x passou para o lado de cá negativo e o menos 1 eu copiei. Aí agora eu tenho y em todos os membros daqui, ó, nesses dois membros dessa equação. Então eu posso colocar esse y em evidência. Colocando o y em evidência, me sobra quem? O 3x, né, ó. Colocar o y em evidência é eu tirar ele para fora e dividir a equação inteira por y, né? Então, tudo isso aqui dividido por y vai dar 3x e aqui menos 6. Então, y que multiplica 3x menos 6. E o menos 2x menos 1 eu copiei. Bom, aí agora eu passo de novo esse 3x menos 6 que está multiplicando o y, ó, eu passo ele dividindo o menos 2x menos 1. Então fica y igual a menos 2x menos 1 dividido por 3x menos 6. Aqui a gente tem uma letra negativa. Não é interessante que a gente deixe ela negativa, tá? Aqui no começo. Então, vamos multiplicar tudo aqui por menos 1, né? Multiplicando em cima e embaixo menos 1 vai dar 2x mais 1 dividido por 6 menos 3x. Aqui eu inverti a ordem, porque quando multiplica por menos 1 vai ficar menos 3x mais 6, né? Então, não é interessante que a gente deixe sinal negativo aqui na frente, né? Então, eu inverti. Coloquei o 6 menos 3x, tá? Eu não permutei, tá? Eu não permutei, eu só inverti. Tava 3 ia dar menos 3x mais 6, então eu inverti. Coloquei 6 menos 3x, ok? Então, essa aqui é a nossa inversa. F de menos 1 é igual a 2x mais 1 dividido por 6 menos 3x com x diferente de 2 para não zerar o denominador.